Vamos abrir as nossas Bíblias. João, capítulo 14. João, capítulo 14. Evangelho de São João, capítulo 14. Todos acharam? Verso 27, somente o verso 27. Não sei como o pastor Melo faz aqui, mas esse ventinho me atrapalha. Deixa eu mudar de lado aqui. Bom, vamos lá. Versículo 27. Deixo com vocês a paz. A minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Amém? Deus Altíssimo, Deus Todo-Poderoso, estamos aqui diante da Tua poderosa presença. Queremos agradecer, Senhor, o privilégio que temos de ouvir a Tua palavra nessa noite. Que Teu Espírito Santo venha falar ao coração da Tua igreja, assim como falou comigo. Que o Senhor venha, através da Sua palavra, trazer vida. Também, ó Deus, direção, para que possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz e corrigir aquilo que precisa na nossa vida. É isso que nós te pedimos, agradecido em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Essa passagem aconteceu já na última semana de Jesus. Hoje, pastor Melo também pregou uma mensagem no capítulo 13, que foi na quinta-feira da Paixão, né, que Jesus reuniu-se com um discípulo, e essa passagem também foi uma das últimas palavras que o Senhor deu aos discípulos. E é interessante que esse tema é bem atual. A gente vê que os noticiários estão falando em guerra. Quem aqui já não ouviu falar de guerra? Século passado, tivemos duas grandes guerras. Não sei se vocês lembram. Primeira Guerra Mundial, com mais ou menos 20 milhões, ou mais um pouquinho, de mortos. Passou-se algum tempo depois, não chegou, acho que 20 e poucos anos depois, tivemos a Segunda Guerra Mundial, que se teve mais de 80 milhões de mortos. O mundo fala muito de paz, mas ele vive em guerra. Se existe uma palavra que todos nós aqui gostaríamos de ter em nossos corações, no nosso pensamento, no nosso cotidiano, é de paz. É verdade ou não é? Todos nós aqui, quando saímos de casa, o que a gente pede a Deus é que o Senhor, que a nossa ida e a nossa volta seja um ambiente de paz. Amém? A gente ouve muito falar da paz. O mundo vive falando de paz. Mas quando nós olhamos para o mundo que a gente vive, a gente vê um contraste. A gente vive em guerra. É guerra entre as nações. Ultimamente a gente vê muito no noticiário guerra contra a Ucrânia, contra a Rússia. Agora, recentemente, Irã
Estados Unidos e Israel. Temos também algumas guerras que é parte do nosso cotidiano, não é uma guerra armada, mas é uma guerra na política, onde muitos, nesse ano, espero que a maioria dos que estão aqui me ouvindo, não leve isso a fundo, guerra direita contra a esquerda. Falamos aqui também, já anteriormente, sobre a violência urbana, a guerra civil que o Rio de Janeiro e o Brasil está vivenciando nesses últimos dias, facções. A gente sai assim, quando, pelo menos eu, que já fui assaltado, né, subindo e perto de casa, quando eu vejo um motoqueiro do meu lado assim, você sente alguma coisa assim que dá né, no seu coração? Né? São muitos homicídios, ansiedade coletiva. No ranking, o Brasil é um dos países que tem mais ansiedade, justamente por essa situação. O mundo, ele fala de paz, mas o mundo não consegue produzir essa paz, né? Essa história sobre paz não é uma história que a gente pode falar que é nova, mas já lá atrás, a gente já ouviu falar na paz que Roma quis implantar através da espada, né? Era um tempo em que se havia muita guerra entre as nações, pirataria nos mares, e Roma, aqueles historiadores, ou aquele que já estudou história, a paz romana, que era, Roma policiava todas as estradas, portos, e colocava ali, mas implantada pelo Império, a paz romana, né? Mas problema que a gente vê, e a gente tem assistido, por que dessas situações, esses movimentos de guerra ou falta de paz no mundo? Qual é a causa? Você já se perguntou qual é a causa disso? Jesus aqui, ele vem respondendo para os discípulos sobre essa ausência de paz. E uma vez que ele estava de partida, ele queria implantar essa paz, ou deixar essa paz, que não é uma paz que o homem consegue implantar, que o homem consegue ter somente, sozinho, porque é uma paz que tem que ser, é o que Jesus falou, que a ausência de paz que o homem tem é espiritual, é no meio do coração. Por isso que nós vamos ler a passagem novamente, que Jesus falou. Você pode ler a sua Bíblia aí comigo, junto? Deixo com vocês a paz, a minha paz lhe dou. Não lhe dou a paz como o mundo dá. Perceba que a coisa importante que Jesus está falando aqui, Jesus não está falando assim, somente dou a paz. Leia comigo. Ele diz o seguinte: a minha paz. Ou seja, existe uma paz que só pertence a Cristo Jesus e Ele quer dar. Amém? O coração do ser humano, ele vive perturbado. Talvez você esteja aqui perturbado. Será que o pastor vai terminar o culto na hora certa? Será que eu vou ter que sair daqui correndo? Será que eu vou perder o ônibus? Para entender essa promessa que Jesus fez aos discípulos aqui, nós temos que olhar o contexto do que, por que Jesus falou isso para os discípulos. Jesus está já na última noite antes da cruz. Naquele momento, ele revelou aos discípulos coisas extremamente difíceis. Primeiro, e isso abalava o coração dos discípulos. Jesus falou: olha, eu vou morrer. Depois Jesus fala, se você for ler o contexto, ele fala também de que um deles iria trair. Pedro,
o negaria. E ele também, além de morrer, a garantia que ele está com eles já ia ser tirado. Imagina o impacto disso na vida dos discípulos. Eles haviam deixado tudo. Eles deixaram seus empregos por conta de Jesus, deixaram a sua casa, os 12 deixaram a sua família, seus trabalhos, seus negócios, mas agora parece que tudo estava desmoronando. Por isso que Jesus diz que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creem também em mim. E é interessante que na versão, Almeida, revista e atualizada, que é a antiga, diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Creiam em Deus, creiam também em mim. E a palavra turbar aqui significa agitar profundamente. É comum, não sei se os pescadores aqui já experimentaram, né, Elias? Em meio ao mar, repentinamente, vem uma onda sobre assalto. De repentemente, aquela coisa faz... O que faz? Faz você perder o chão. Não é isso? Você fica com medo. Exatamente assim que muitos dos corações que estão aqui nessa noite podem estar ansiosos, com medo, inseguro, angustiado. O que será da minha vida daqui 5 anos? O que será da minha vida daqui 10 anos? Será que eu vou conseguir me aposentar? Será que eu conseguirei criar os meus filhos que são pequenos? Não há uma preocupação que vem? Como eu vou fazer? Eu já estou envelhecendo. Os meus recursos. O que eu vou me formar? Qual a faculdade que eu escolho? Será que eu vou ter recurso para ter uma família? Tudo isso vem ao nosso coração. E o mundo, ele cria uma expectativa de paz, com bases frágeis. Mas o que Jesus quer falar aqui conosco é que a nossa paz não é igual a que o mundo oferece, porque ela não é garantida pelas circunstâncias que nós vivenciamos. A nossa paz é diferente. Não é se tudo vai bem, eu tenho paz. Não é uma paz que o ambiente, a situação muda e ela vai embora. A paz que o Senhor nos dá é uma paz que independe de que você perdeu o emprego, que você recebeu um diagnóstico difícil, se o dinheiro acabou, se você recebe uma notícia ruim, ou se você tem uma instabilidade na sua família, essa paz não vai embora, porque é uma paz que Jesus deixou, e é uma paz que o Senhor tem para dar para cada um de nós. Por isso, ele diz: não lhes dou a paz que o mundo dá. Por que Jesus disse isso? A paz do mundo, irmãos, é uma paz superficial. É uma paz que depende do que acontece fora de nós, das coisas do ambiente, das situações que nós enfrentamos no dia a dia. Essas são as situações que o mundo tenta passar
E essa paz é uma paz que vai embora, porque nós estamos sujeitos a várias situações que nos surpreendem a todo momento. Mas a nossa paz, que Cristo nos dá, não é uma paz externa. Essa paz que eu sinto em minha alma, independe se as coisas vão bem. Porque é uma paz que está dentro de mim. Amém? Está dentro de mim. É uma paz que Jesus conseguiu na cruz do Calvário. Porque nós estávamos em guerra com Deus. Nós vivíamos numa desavença terrível com Deus. A santidade de Deus estava contra a nossa pecaminosidade. E nós não conseguíamos nos aproximar de Deus. E o que Jesus fez? Através da cruz, Ele nos deu essa paz. Amém? É o legado da cruz. Jesus diz algo muito profundo: eu deixo a paz com vocês. Essa expressão de Jesus nos lembra quando alguém deixa algo para alguém, geralmente em testamento. Quando alguém está prestes a morrer, e era isso que ele estava fazendo com os discípulos, ele deixou essa herança. Jesus não deixou riqueza para os discípulos, falando: olha, vocês não vão ter problemas financeiros, assim como ele não falou isso conosco. Mas ele falou que ele iria deixar a paz. Mas não é qualquer paz. É a paz que em hebraico Jesus queria falar, é o shalom. É o shalom, que tem um significado além da paz, do significado normal que a gente conhece de shalom, mas tem o significado de vida restaurada, de harmonia, de plenitude, de reconciliação. E foi isso que Jesus fez ali na cruz do Calvário. Mas surge uma pergunta inevitável: como um pecador pode ter paz com Deus? Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, lá em Isaías, capítulo 53. Pastor, como eu, pecador, posso ter paz com Deus? Versículo 5 de Isaías 53. Leia comigo. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Na cruz aconteceu algo extraordinário. Jesus enfrentou o juízo que nós merecíamos. Por ser pecadores, nós merecíamos o juízo de Deus. Mas ele recebeu, segundo o profeta Isaías, o castigo que era nosso, para que nós pudéssemos receber dele a paz que ele conquistou. Por isso, vou pedir você para abrir a sua Bíblia também, Romanos capítulo 5, para você entender que a tua paz é diferente, que independente das guerras que se aconteçam, das situações externas que se aconteçam, a tua paz está garantida dentro de você. Romanos capítulo 5, verso 1. Justificado, pois, mediante a fé, nós o que temos? Paz com Deus, por meio de quem? Do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Por isso Paulo cita aqui a maior guerra que a humanidade tem, não é com as nações,
Não é a guerra da Primeira, Segunda, ou a guerra do Irã contra os Estados Unidos. A guerra mundial, a Terceira Guerra Mundial, como muitas vezes é noticiada, que já começou. A maior guerra que o ser humano tem e precisa resolver é a guerra que ele tem com Deus. A santidade de Deus. Aquele que não creu ainda no Senhor Jesus Cristo, recebeu a sua paz, ainda vive em conflito com Deus. Nós também estávamos em guerra com a santidade de Deus, a nossa pecaminosidade. E Deus nos tinha como inimigo. Mas nós recebemos a paz através da cruz do Senhor Jesus. Cristo fez a reconciliação e o muro que nos separava caiu por terra. O véu se rasgou ali na cruz do Calvário. Então, meu maior problema, a minha maior guerra foi resolvida, porque Cristo resolveu na cruz do Calvário. Ele que sustenta definitivamente a minha paz. E é interessante que no versículo anterior, qual é a minha garantia de que eu tenho a paz? Versículo 26, do capítulo 14 de João. Você está aí? Você ainda está acordado? Fala aí para o irmão, não dorme. Não dorme. Mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que lembre de tudo o que eu lhe disse. Aí ele começa. O Espírito Santo é aquele que nos sustenta, ou sustenta o que Jesus falou, a paz que ele deixou dentro de nós, é o Espírito Santo. Por isso, a paz cristã não depende do que está no redor, no nosso redor. Não depende do lugar onde você mora, da cidade onde você está, mas a tua paz é representada por uma pessoa, e essa pessoa está dentro de você, é o Espírito Santo de Deus, amém? Não é o Estado que garante a tua paz, não são as instituições, a polícia ou qualquer outra coisa, o exército, nada disso garante a tua paz é garantida pela pessoa do Espírito Santo que está dentro de você. O garantidor da tua paz em Jesus Cristo é o Espírito Santo. E nós vamos aplicar isso na nossa vida agora. Como viver essa paz nos dias de hoje? O crente, o salvo. Como viver? O cristão, primeiro, ele não vive dominado pelo medo. Por quê? Porque ele tem a paz de Deus na sua vida e no seu coração. Amém, irmãos? Por todos os lugares que o cristão vai, foi o que Jesus falou, olha, não turbe o coração de vocês, não se angustie, não se atemorize, viva a palavra de Deus na vida de vocês. Pastor, eu estou com medo. Fale com o Espírito Santo. Ele é o responsável para tirar de você todo medo. Ele é o responsável de lembrar a você que você está seguro em Cristo Jesus, que a sua vida, o seu futuro, a sua família tem uma garantia. Você não precisa estar preocupado, turbado, em noites de sono sem dormir.
ou perdendo as noites de sono. Por quê? Porque a sua vida está garantida. Pastor, mas eu tenho problema. Não é uma garantia que você não terá problema. Significa que você tem que confiar em Cristo acima das tribulações que você vive. A fé não remove todas as tempestades, mas ela é a nossa âncora para nós estarmos firmes, garantidos que Cristo Jesus nos prometeu. A nossa vida, a nossa história, a sua história já está escrita pelo Senhor. Não cai um cabelo da sua cabeça sem que Deus autorize, e já está tudo escrito. Qual o seu medo? O seu maior problema já foi resolvido. Confia em Deus. Então, o cristão, nesse momento, ele não vive dominado pelo medo. Pastor, mas a gente não sente medo? Sente. Com certeza, nossa humanidade, a gente passa, quando a gente recebe um diagnóstico que não é favorável, quando nós perdemos o emprego, mas é só por um momento, porque nós recorremos à palavra de Deus. A minha vida está firmada em Deus. A minha paz não é a paz que o mundo dá, mas é a paz que Cristo me deu e conquistou ali na cruz do Calvário. Amém, irmãos? Pastor, mas eu não me abalo? Se abala. Mas logo o Espírito Santo te cobre. Logo o Espírito Santo te garante. Logo ele te faz lembrar das promessas de Cristo para a sua vida, que a sua vida só será tirada quando Deus assim decretar. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas se Deus não quiser, você não será atingido. Amém? Por que do medo? Se Cristo é por nós, se Ele é a nossa garantia. Outra aplicação, o cristão, ele é chamado para ser pacificador. Além de não ter medo, ele é usado também como instrumento. Lembra das bem-aventuranças? Bem-aventurado os pacificadores, porque são chamados filhos de Deus. Em um mundo cheio de conflito, o cristão deve ser reconhecido pelo seu semblante de paz. Lá no seu trabalho, na sua escola, na sua família, junto com seus familiares, você deve ser reconhecido como um pacificador, aquele que promove a paz. Por quê? Você tem a paz. É a paz que Cristo te dá. Em tempos de tantas guerras, tantas ideologias, que esse ano promete. Você não é de direita, você não é de esquerda, você é de Jesus. Você é de centro, centro da vontade de Deus. Você não tem partido, você não tem pátria.
A tua pátria não é aqui, a tua pátria é no céu. E uma vez que você não faz parte desse ou dessa pátria, você não tem a paz de Cristo. Você está aqui de passagem. Você é um embaixador e você não tem opinião. Quando o embaixador está representando o Estado brasileiro em Washington, nos Estados Unidos, alguém pergunta: qual é a sua opinião? Ele não tem opinião. A opinião dele é do Estado brasileiro. Ele é um embaixador, um representante do Estado brasileiro. Eu não sou representante da esquerda, eu não sou representante da direita, eu sou representante dos céus. A minha Constituição é o céu, por isso eu tenho que ser um pacificador num ano tão difícil como será esse. Amém, irmãos? Somos centrados na vontade expressa do Senhor Jesus Cristo no Evangelho. Amém? Já estou terminando. Outra aplicação, a terceira aplicação e a última, a paz do cristão se torna um testemunho. Paulo, ele escreve aos Filipenses, capítulo 4, verso 7, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando o mundo vê um cristão, ele não vê uma pessoa no caos. Ele percebe que no crente há algo diferente. Quando você entra na sua repartição, não é verdade? Estou mentindo, irmãos? Tem alguma coisa diferente aqui? O mundo olha para você e olha que você é um pequeno Cristo, um cristão. Aquele que tem a luz, pequeno luzeiro, na sua vida. E quando você entra na sua repartição, no seu trabalho, na sua escola, as pessoas sentem respeito e paz. É verdade isso, irmãos? Sentem? Se as coisas estavam ruins, se o ambiente estava carregado, descarrega, porque a luz entrou. E onde a luz entra, a treva sai. Porque nós somos representantes de Jesus. E eu me lembro de Jesus indo para Gadara, onde aquele homem que estava acorrentado, cheio de corrente, a cidade toda o prendia ali naquele cemitério. Quando viu Jesus, ele ficou desesperado. Mas Jesus foi até ali para trazer libertação. E é assim que o crente é colocado, é escolhido por Deus para estar em cada lugar. Lá na sua faculdade, Deus escolheu você para ser um representante dele lá. Sabia disso? Representante de paz. Lá naquela vizinhança, que talvez você reclame, muitas vezes por situações que você, meu Deus, por que esse homem me colocou aqui? Para você ser luz, para você dar luz, para você salvar, para você ser o meu representante nesse lugar. Amém, irmãos? Quando o mundo vê um cristão tranquilo, em meio ao caos, que é o mundo, ele vê que ali vai um homem e uma mulher cheia
de Deus. É assim que você é reconhecido? É assim, irmãos? Pois é. Terminando, a nossa paz, a paz que nós recebemos quando conhecemos a Cristo, não é uma paz que o mundo oferece, não é uma paz que vem através da política, mas, pastor, se nós tivéssemos um Supremo só de supercrentes, não vai adiantar nada, não vai nos trazer paz, porque não são eles que nos dá a paz. Quem dá a paz é Jesus. A nossa paz não vem pela política, não vem pelo dinheiro, não vem pelo sucesso, não vem pela segurança. Nenhuma dessas coisas conseguem curar o coração do homem pecador. Por isso que a Bíblia fala para o crente, para ele guardar, e guardar o quê? O seu coração. Porque o coração, como Jesus falou, é que procede todos os males, inclusive a guerra, as brigas, o pecado. O verdadeiro problema da falta de paz da humanidade, do ser humano, está no seu coração. Ausência de paz de Cristo. Amém? Mas há um remédio. E você pode ser o disseminador desse remédio, desse antídoto para a humanidade. Disseminar o Evangelho de Cristo. Amém? Propagar o Evangelho do Senhor Jesus. Porque o remédio para a ausência de paz do mundo é Jesus Cristo. E Ele nos deu a paz. Eu deixo com vocês a paz, a minha paz eu lhes dou. Jesus não falou para você que você não teria problemas, mas Ele falou o seguinte: mesmo você tendo problema, você tem a paz, que sou eu. A presença de Cristo no nosso coração é a nossa paz. Por isso, se você hoje está aqui com ausência de paz, com medo, medo do futuro, medo da guerra, eu faço esse convite para você. Receba a paz. Receba Cristo no seu coração. Receba o sacrifício de Jesus. Creia que Ele, através do sacrifício na cruz do Calvário, como nós lemos em Isaías 53, capítulo 5, a guerra que existia, que era impossível de ser solucionada pela humanidade, Cristo solucionou através do seu sacrifício. Por isso eu falo, entregue os seus medos. Você tem medo? Entregue a Cristo. Entregue as suas ansiedades. Entregue a Cristo. Entregue o seu futuro. Porque aquele que venceu o mundo, venceu a morte, como foi pregado aqui na Santa Ceia. Tem o controle de tudo. E garante a sua paz. Amém? Que Deus abençoe. Pastor Melo.